Olá, pessoal. Boa noite para todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma transmissão do estudo das cartas de Paulo. Nesse momento, abraçamos a todos os nossos web amigos que nos acompanham pela transmissão através da Rede Amigo Espírita, canal YouTube, como também os nossos amigos do Gênesis e também os amigos que compõem a parceria com a Rádio Brasil Espírita, que agora no dia 7, inclusive, está comemorando 9 anos de fundação. E a gente endereça um abraço ao Márcio, a todos os amigos colaboradores. E a você, web amigo, que está conosco há tanto tempo, nesse estudo bendito, Cartas de Paulo. Nós agradecemos a sua audiência, a participação, a força que você tem nos dado, nos estimulando para que a gente possa continuar nesse trabalho de divulgação da mensagem do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Eu abraço ainda os amigos do chat, que estão no Facebook, no YouTube. Nesse momento em que estamos iniciando o nosso trabalho, eu peço que vocês nos dêem o retorno quanto à transmissão, à qualidade de áudio, vídeo. Por favor, nos ajudem para que a gente possa qualificar, se possível, algum ajuste necessário. Nesse momento, eu convido vocês para juntos elevar o nosso pensamento ao mais alto, buscando uma sintonia com o mundo espiritual superior, de sorte que a nossa noite possa ser pródica em termos de reflexão, de estudo, quanto às leis da vida, os desafios que temos pelo caminho, e que os benfeitores da vida maior possam não só trazer a inspiração, mas também fortalecendo a nossa fé, o nosso ânimo. E, se possível, rogamos ainda que os nossos familiares, os nossos lares sejam envolvidos na mais pura vibração do bem, da fraternidade, da saúde, do equilíbrio e da paz. E que possamos chegar ao término do trabalho confiantes quanto aos desafios que a vida enseja para cada um de nós. Rogamos a Jesus, a falange de Paulo de Tarso, aos prepostos de Allan Kardec, que representam o Espiritismo, que todos possam auxiliar nesse momento tão especial da humanidade, tão necessitado da mensagem viva do Evangelho. Que possamos chegar ao fim, então, em paz. Queridos amigos, senhoras e senhores, vocês que chegaram agora no nosso encontro, inicialmente eu agradeço a oportunidade por vocês estarem nos recebendo em seus lares. Hoje, na dinâmica que a mídia oferece, os canais que se multiplicam, oferecendo uma diversidade de conteúdo, de informação, para que todos possam aprender a selecionar dentro de suas necessidades, dos interesses, e que a gente possa, sim, semear o bem, semear propostas que favoreçam o entendimento, a educação, e assim contribuirmos na formação de uma nova mentalidade. Trabalharmos para uma geração, sob o ponto de vista intelectual e moral, que venha a efetivamente fazer diferente, traduzindo o pensamento do Senhor para o grande futuro. O mundo velho fica pelo caminho, o mundo novo se abre.
A mensagem do Espírito há de sobrepor ao materialismo, ao utilitarismo, às teorias de separatividade, enfim, que nós possamos não só buscar o entendimento sob o ponto de vista intelectual, informativo, mas desenvolvendo um novo caráter, uma nova persona, permitindo que o nosso ser espiritual se manifeste e que a gente possa cumprir a nossa destinação como seres humanos, que vimos do mundo espiritual para realizar uma obra e não podemos postergar. Eis o momento. Pois bem, amigos, então nessas vibrações, agora tocadas de muita emoção, eu vou convidá-los para fazer a leitura da carta de Paulo, hoje com o tema Caminhos de Paulo. Nós estamos trabalhando com a 1 Coríntios, no seu capítulo 4, nós vamos trabalhar hoje a partir do versículo 13. Eu vou expor para que vocês possam nos acompanhar. Paulo diz assim: somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Faço uma conexão breve com o tema anterior. Lixo do mundo. Paulo está discursando para os cristãos de Corinto, falando dos desafios, dos testemunhos, e sendo considerado para a massa, para a classe dominante, para os intelectuais de sua época, um verdadeiro lixo, escória. E ele dando a vida pela mensagem, num testemunho espetacular. No verso 14 ele diz assim: não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel ao Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes. O que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Vamos ficar por aqui. Paulo vem admoestar. Ele vem nos concitar a reflexões de profundidade, dizendo que o objetivo dele, antes de ser intelectual, vaidoso, incentivador do poder, estimulando política, dentro dos movimentos que ainda caracterizam a nossa ilusão, ele vem falar de virtude. No versículo 19,
ele assim pronuncia: em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. A definir um grande desafio para todos nós. Compreender a destinação, a missão. O que viemos fazer entre os homens? Qual a expectativa da natureza quanto ao nosso trabalho, às nossas realizações? Muito interessante, porque são caminhos que vamos escolhendo à medida em que vamos desenvolvendo a nossa consciência. Podemos optar pela realização na Terra, que é cheia de surpresas, de desafios, dentro de um mundo, para a surpresa de muitos, surreal, para não dizer ilusório, transitório. Vibramos nas faixas de um mundo tridimensional, as 3 dimensões: altura, largura, profundidade. Temos o tempo, que calcula o nosso movimento, cada segundo compondo os minutos as horas os dias, as semanas, os meses, anos, décadas, séculos, milênios. O desafio, quando Paulo fala sobre virtude, enseja trabalharmos no plano das ideias, na realidade do espírito. Alguns tratam como, numa linguagem atual, um ajuste à chamada 4ª dimensão, a dimensão espiritual, aonde o tempo é presente, não existe futuro nem passado. Tudo acontece dentro de uma realidade do agora. Podemos ir para o futuro, voltar, mas dentro de uma mesma instantaneidade que caracteriza a performance do espírito. Nas tradições antigas, no Egito, era tratado como o universo mental. Em espiritismo, de mãos dadas com a psicologia experimental, por exemplo, nascida do século XIX, nós vamos falar do campo mental, a definir que trabalhamos na nossa intimidade, na esfera da nossa mente, como também estamos mergulhados num todo mental que é o do Senhor, a natureza. Somos indivíduos, mas vivemos em coletividade, vivemos na natureza. Portanto, fazemos parte de uma grande engrenagem. Isso é muito especial. A definir que, quando lidamos na Terra, temos caminhos que vão nos levar ao símbolo de Roma, ao império dos homens, que tem o seu papel, a sua importância, dentro de um plano pedagógico de aprendizado. Mas também há a dualidade que propõe o reino dos céus, da mente, do espírito, que é conquistado através das descobertas e do implemento de virtudes, desenvolvimento intelecto-moral, dentro de um plano de um movimento que busca a harmonia interior. Quando distantes, dissonantes, criamos rupturas em função das imperfeições, naturalmente vamos beber num cálice um produto muito amargo, a decepção, a desilusão. E é o que nós temos realmente saboreado nesse momento histórico que vivemos no século XXI, esvaziado, indiferente, superficial, com carências de afetividade, com dramas passionais, violência, lembrando das psicopatias,
ansiedades, depressões, as doenças de déficit, enfim, os problemas físicos, que na verdade são sinais, são dicas. E hoje, agora, nesse momento, estamos aqui estudando Paulo de Tarso, que escrevia aos Coríntios, falando sobre amor, falando sobre virtude e falando que iria ter com eles como essa promessa de um espírito da envergadura de Paulo de Tarso, que a teoria moral espírita elucida, vem a nós como educador, como aquele que vem estimular o nosso desenvolvimento. Por isso, meus amigos, é necessário que a gente reflita mais do que estamos acostumados. Aprendamos a lidar com essas duas possibilidades, que se conjugam, elas não são desconectadas. Muitos procuram as religiões com o objetivo de se resolver, seja consigo mesmo ou resolver-se com o próprio Criador, dentro de uma esfera uma esfera que traduz uma relação do espírito com a própria divindade, com o Criador. São movimentos que para muitos são separados, hoje nós verificamos que eles estão completamente integralizados. Porque quando eu opero com os meus desafios na vida, pensando como espírito, eu tendo a qualificar as minhas ações e trabalhar num esforço que, na verdade, garante suprimento, segurança, realizações, a própria felicidade. Não se faz em espiritismo qualquer trabalho que venha incentivar a uma operação dentro de um plano de escape, de fuga. Porque isso é um ópio, procurar nas religiões simplesmente soluções para as questões materiais ou imediatistas, mesmo que elas tenham a conotação ou a capa de serem questões de ordem do espírito. Não cabe mais essa reflexão. Nós temos que nos encontrar como indivíduos na Terra, percebendo que somos beneficiados pela providência que nos oferece circunstâncias, pessoas, lugares para trabalhar, elementos como o livro, como o conselho, como a palestra, como também o trabalho profissional, a esfera de ação em família. Todos esses elementos têm um valor extraordinário, mas que tem a ver com o nosso trajeto espiritual. Por estar na Terra não significa que eu estou afastado do trabalho como espírito. Não é mesmo? Então, nós estamos vendo no chat uma frase dizendo: lembremos de Pestalozzi, o amor é eterno fundamento da educação. Conquanto o nosso esforço é trabalhar o sentimento conectado com os planos do intelecto. Por isso que Paulo vem falar para que a gente não busque as vaidades que incham, mas que, na verdade, nós acabamos como que esvaziados. Devemos procurar o caminho que possa nos levar ao encontro conosco mesmo. E nós temos nesses versos lidos desse capítulo 4 de Paulo, visto como ele deu testemunho, como ele deu a vida. Para um religioso, ele fez isso em busca da virtude. E hoje a teoria moral espírita nos explica que ele não fez em busca da virtude. Ele fez por abraçar um dever, percebendo que essa tarefa ia ser importante para que ele crescesse, para que ele, inclusive, se libertasse. E para tal, amigos, ao invés de ficarmos focados numa palavra esvaziada dos nossos tempos, que é o sacrifício, que possamos verificar, sob o ponto de vista do Evangelho,
Quando Jesus afirma: misericórdia quero, sacrifício não. Misericórdia é trabalhar com a miséria do coração, é preenchê-la, é supri-la, é dinamizá-la. Então devemos, para alcançar misericórdia, sermos misericordiosos. E para isso o caminho, ele propõe que tenhamos coragem moral. Misericórdia tem a ver com coragem, e a coragem moral. A coragem moral é que faz com que o filósofo opere curvando a história diante dos seus pés, diferentemente da história esmagar aqueles que não percebem que estão aqui para escrever o próprio livro, o livro da vida. Paulo de Tarso, esse espírito vanguardeiro dos novos tempos, aponta para a gente, de uma forma muito especial, a luz do Cristo. Por isso é que ele vem falar que o amor do Cristo constrange. Ele vem dizer para a gente que a luz do Cristo intermedia a nossa real visão diante da verdade. Por isso é que ele se autoproclama o caminho, a verdade e a vida. E ainda diz: ninguém vem ao Pai senão por mim, a definir que ele pode nos ajudar nessa jornada, quando nós procurarmos sintonizar com a proposta que ele nos oferece. Queridos amigos, de uma forma muito carinhosa, eu peço a vocês um pouquinho de paciência para nos acompanhar numa lição escolhida que tem a ver com uma dica do caminho que devemos percorrer. Essa dica nos fora oferecida por Emmanuel no livro Caminho Espírita, lição de número 27, intitulada Deus Primeiro. Ouçamos o benfeitor. Caminharás muitas vezes no mundo à maneira de barco no oceano revolto, sob a ameaça de sossobro a cada momento. Entretanto, pensa em Deus primeiro e encontrarás o equilíbrio que reina, inviolável, no seio dos elementos. Se a natureza parece descer à desordem, prenunciando catástrofe, não permitas que a tua palavra se converta em agente da morte. Fala em Deus primeiro. Antes das destruições que hoje atribulam à humanidade, outras destruições ocorreram ontem, mas Deus plantou, em silêncio, novas cidades e novos campos, onde a ventania da transformação instalara o deserto. Se os profetas da calamidade e da negação anunciarem o fim do mundo, traçando quadros de aflição e terror, crê em Deus primeiro, recordando que ainda mesmo da cova pequenina em que a semente minúscula é sepultada, o Senhor faz nascer a graja do perfume e a beleza da cor, a abastança da seiva e a alegria do pão. Se a dor te constringe o peito, em forma de angústia ou abandono, tristeza ou enfermidade, recorre a Deus primeiro. Ele será teu refúgio na tempestade, companheiro na solidão
esperança nas lágrimas, remédio no sofrimento. Diante de toda provação e à frente dos próprios erros, busca Deus primeiro. Ele que mantém as estrelas no espaço e alimenta os vermes no abismo, ser-nos-á sustento e consolo. Nesse ou naquele problema, quanto nessa ou naquela dificuldade, confia em Deus primeiro e sentirás que a nossa própria vida é uma bênção de luz, para sempre guardada nos braços do eterno amor. A vida é uma bênção de luz, para sempre guardada nos braços do eterno amor. Amigo, não acredite em promessas vãs, em soluções espetaculosas, mágica, sobrenatural, ou no escatológico, finalístico, término. Não acredite. Porque a vida, ela caracteriza-se pela dinâmica, pelo pulsar do seu coração. E quando este parar, saiba que outro persistirá, entoando a realidade que na terra esquecemos, por privilegiar a carne, os prazeres, o conforto, o menor esforço. Enquanto os espíritos ensinam, pelo exemplo, que o grande lance é trabalhar, é pôr os pés nos caminhos, como Paulo fez, como tantos ceareiros exemplificaram. Seguir adiante, um passo cada vez, mas confiante que o amanhã nos aguarda. E há de nos premiar por persistirmos, por irmos confiantes que após a curva haverá surpresas, mas com o olhar voltado para as estrelas, os pés bem firmes no solo, nós teremos condições, sim, para encontrar as soluções e resolver as equações que a vida há de nos oferecer como provas que vão definindo a vitória real. Não esqueça, não estás só. Estamos sempre envolvidos por corações amigos que, mesmo que não o detectamos, mesmo que não percebamos a presença destes, eles falam em nosso coração, dizendo sempre: bem-aventurado meu filho, siga adiante. Estaremos convosco até o fim. Foi o que Jesus prometeu. E eles representam a mensagem viva, que ilumina, que consola, que aquece, que conforta, que remedia e que também poetiza nesse momento tão especial da nossa jornada. Deus primeiro, assim caminharás muitas vezes no mundo, confiante que, embora o barco no oceano está navegando em águas revoltas, há de se chegar um momento em que vamos atingir a culminância da viagem. Iremos ancorar no porto seguro da paz. Desejo a todos muita paz, muita alegria, que possamos agradecer pelo dia, por tudo que nós vivemos hoje, e rogando
a Deus, pelo bem da humanidade, que possamos mentalizar flores, bênçãos para todos aqueles que sofrem, que estão no caminho, suplicando pela luz e pela amizade. Sejamos amigos. Cristão é amigo. Cristão é dádiva. É a mão estendida. Cristão é presença. É companheirismo. Cristão segue sempre confiando que todos venceremos. É da lei. Me despeço de todos hoje de uma forma mais sintética, desejando uma boa noite e que possamos amanhã estar de volta com o estudo do Livro dos Espíritos direto da casa da FEAC. Eu peço a vocês que compartilhem o vídeo, peço a vocês que dêem um like. Ainda conto com vocês para se inscreverem, se ainda não fizeram, no canal da Rede Amigo Espírita YouTube, como também no nosso canal Gênese. Um filhotinho que está nascendo, mas uma família que está se caracterizando por pessoas amigas e estudiosas. Estamos todos procurando navegar na mesma direção, com diversidades, com pontos de vista muitas vezes diferentes, mas, acima de tudo, com a união no coração. Me despeço com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, dizendo: Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo, amigo.